Brasil são diversos Brasis. Muitas das coisas a gente desconhece porque a gente vive em uma realidade como se fosse uma realidade paralela. O Amazonas por si só, ele já é uma realidade totalmente diferente. Onde nesse universo nós temos quase 32 mil indígenas sob nossa coordenação. Nós profissionais da saúde que trabalhamos na saúde indígena nunca trabalhamos sozinhos. A expectativa aqui hoje é poder ampliar ainda mais esse conhecimento, né, em relação a tudo que envolve diabetes para mim, entendeu? Esse curso ele me traz troca de saberes e uma expectativa assim, é indescritível. Mas um ponto muito importante é a intervenção educacional para a gente realmente conseguir garantir ou melhorar o máximo possível a adesão da pessoa com diabetes no tratamento. Compartilhamento, troca de saberes. Hoje nós estamos aqui na ação do projeto Educando Educadores, recebendo essa ação aqui para conscientizar e ajudar os parentes nessa luta contra o diabetes, meus parentes. Nós lutamos todos os dias para que a população não fique desassistida de nenhuma forma. Porém, os desafios são enormes. Nós temos um problema muito grande na questão do desenho do território. Nós temos uma logística muito complicada para alcançar essa população dentro dos seus territórios, né? No entanto, a nossa abrangência geográfica ela é gigantesca. Ela é mais de 200 mil quilômetros, são 14 municípios, mas não são 14 municípios como se fosse no Sudeste, que é um do lado do outro. Os acessos são por via fluvial. Pessoas com diabetes, né, que estão lá no Rio Tupã, um exemplo, que tem que fazer exame laboratorial, tem que se deslocar horas de motor-rabeta ou de voador, pegar uma estrada e chegar até a cidade mais próxima. Quem trabalha na Amazônia, região que temos aqui durante um período do ano, a metade do ano, a cheia, mas também nós temos durante 6 meses a seca. Nomai, Rai, Urucareticari, Ari, farmacêutico do Distrito Sanitário Especial de Saúde de Manaus. Hoje estou locado na Casa de Apoio à Saúde Indígena Regional de Manaus, Amazonas, tanto pelo laboratório quanto pela farmácia em questão. Creio que a maior dificuldade que hoje os profissionais de saúde enfrentam ao lidar com os povos originários, com toda certeza, é despir-se, né, de todos aqueles rótulos. É difícil você retirar esse rótulo e principalmente manter um contato mais próximo com aqueles que realmente precisam do seu auxílio, da sua ajuda. A língua materna indígena é um desafio a mais. Eu penso que todos os profissionais de saúde que se dispõem a trabalhar com os povos originários, no mínimo, tinham que ter a empatia e o desejo de aprender a falar pelo menos uma língua materna para ter um vínculo mais próximo com eles. Lá, eu já estou firmando parceria com a psicóloga, com os sociólogos que estão lá e também com os tradutores da língua, porque apesar de falar um pouco, eu não consigo me expressar em sua totalidade. A maior dificuldade, a barreira cultural é uma das mais frequentes e a da linguagem também, principalmente daqueles povos originários que são de recente contato. Louvado Jaguari tem 7 etnias. Eu estou aqui para ajudar meus parentes, não sabem falar português. Estou aqui no curso para aprender, saber informação para levar para eles
diabético. Isso aqui, quando você pega uma ferrada disso, você pula de tanta dor. Tem aqui, ó, esse dentinho dela aqui que dá a ferrada. Ela agarra e morde. A inovação tecnológica, ela está enorme, mas, no entanto, ela ainda não chegou de fato para gente que vive nessa região, para gente que atende pessoas que vivem em locais tão isolados. Dificuldade lá a gente enfrenta, que não tem energia solar e também é muito complicado para levar essa insulina, né? Minha principal dificuldade é conseguir acessar os pacientes que estão em regiões mais isoladas. E aí conseguir, né, fazer o atendimento adequado, com o intervalo correto. Felizmente a gente tem acesso às medicações quando eles conseguem chegar até nós. O que vem de novo aí, né? O que vem de diferente, de conhecimento? É essencial que a gente consiga ter uma outra visão de pessoas que vêm de fora, que nos trazem ideias novas. É um grande núcleo de pessoas que vai fazer a multiplicação do que está sendo aprendido. Vai poder trabalhar essas ferramentas e levar algo mais, não só para ele como profissional, mas também para aquela população que ele está atendendo. Que esse curso vai acrescentar muito. Isso vai servir com o quê? Que nós cheguemos aos nossos agentes indígenas de saúde, os nossos agentes indígenas de malária, nós possamos capacitá-los também, porque são eles que ficam ali o tempo todo na aldeia com seus parentes, com os seus pacientes diabéticos, e precisamos muito desse conhecimento. Esse conhecimento nós vamos passar para eles. Então, todo o conhecimento que nós adquirimos através de cursos de capacitação faz com que a gente se prepare cada vez mais para enfrentar esses desafios que nós temos. Às vezes a saúde ela não está só numa medicação que a gente vai levar, mas sim no alento, em uma palavra, na presença, saber que eles não estão abandonados pelo Estado. Porque às vezes só de pegar na mão e falar "tô junto com você" já pode ser uma grande possibilidade. Só de escutar que ele está com medo de aplicar insulina já foi talvez a melhor consulta de nutrição que você possa ter feito. Só de ter dado a ideia de pôr um despertador, pronto. Só o fato de você sentar, ouvir o paciente, isso já deixa o paciente tranquilo, porque é muito importante essa escuta que a gente faz. Através da empatia, da humanização dos serviços e principalmente pelo amor daquilo que você faz, rompe qualquer tipo de barreira ali inserido no meio. O Cacique Mussurupaque, muito obrigado.